Oi. Bom dia, turminha do terceiro ano. A gente está iniciando aí nossa semana de revisão, no caso, a segunda parte da semana de revisão. A primeira semana, no caso, semana passada, eu passei para vocês os tópicos que iriam cair e as videoaulas correspondentes aos assuntos que iriam cair na prova, ou seja, as videoaulas que a gente tratou cada um desses assuntinhos aqui. Esses últimos aqui a gente tratou bem recente, então acho que está bem mais fresco aí na cabeça de vocês. Para quem viu a videoaula, que eu vi que tem pouca visualização lá, hein? Tô de olho. Enfim, turminha, vamos lá. Galera, um dos pontos eu vou focar, vai ser bem rápido, eu vou focar apenas nos pontos principais aí que eu quero que vocês observem em cada um desses tópicos, ou seja, para você não ficar lendo o capítulo todo ali, ler o capítulo todo sem saber no que focar, eu vou tentar direcionar vocês um pouquinho mais aí para a realização aí do estudo, ok? Mas não deixem de ler o tópico completo ali, o livro, fazer anotações, ler aquelas anotações que eu sempre faço lá no Word, ver a videoaula completa, se precisar voltar, recorrer a outras fontes também, é muito bom, ok? Então vamos lá, turminha. Galera, a globalização e seus múltiplos aspectos. Turminha, a gente sabe que a globalização ela não é algo novo. Pode-se dizer que a globalização ela começou desde a época lá das expansões marítimas, onde a Europa, muitos países europeus saíram pelo mundo aí em busca de rotas comerciais, expansão da cultura, expansão do cristianismo, em busca de temperos aí, enfim, eu até cantei aquela musiquinha lá da Moana, quando o Colombo subiu na caravela, tanto o Colombo quanto o Cabral, e enfim, vocês lembram da musiquinha, né? Pois é, lembra dela aí que talvez ajude na hora da prova. Enfim, turminha, vamos lá. Galera, mas a globalização, ela ganhou bastante força já no século XX. No século XX, quando chega aí nessa época técnico-científico informacional, que inclusive é uma das partes do capitalismo, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, vocês até fizeram uma pesquisa em relação a isso, e quem não fez essa pesquisa, eu vou dar mais uma chance de fazer, porque tá valendo nota, tá valendo um pontinho, sem falar também que vai cair algo na prova referente ao tipo de capitalismo, porque vai englobar a questão da globalização dentro desse assunto aí da economia mundial, blocos econômicos e tudo mais. Mas, enfim, eu quero que vocês prestem sempre, quando a gente vai falar de globalização, eu sempre falo em fluxos, tanto fluxo de mercadorias, quanto fluxo de capitais, fluxo de pessoas, ou seja, tudo está conectado. E eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso, tanto no contexto da globalização, como no surgimento também dos blocos econômicos, que ajudou a essa globalização, a mundialização da economia. Uma palavra bem chave para vocês: mundialização da economia. Tem tudo a ver com blocos econômicos e globalização. Por isso eu peço que, se vocês puderem fazer pesquisas extra sobre mundialização da economia, é bom, ok? Turminha, mas enfim, dando continuidade. Nessa época aí, nesse quarto estágio aí do capitalismo técnico-científico informacional, essa mundialização da economia foi onde começou a surgir os blocos econômicos. Os blocos econômicos, a finalidade deles é basicamente dar aquele suporte para os países pertencentes ao bloco ali, para que eles tenham um apoio político e econômico ali, para que no decorrer das crises esse país não quebre e acabe afetando outros países. Só que, lógico, quando um país acaba sofrendo ali, geralmente os outros países acabam sofrendo também, como foi o exemplo da crise de 2008, que afetou os Estados Unidos. Afetando os Estados Unidos, afeta também México e Canadá, e também teve um impacto na Europa, lá na União Europeia. Eu até expliquei para vocês as questões que aconteceu na Grécia e tudo mais, e acabou afetando outros países ali, saída do Reino Unido, enfim. É uma série de fatores aí. Eu peço que vocês prestem atenção nessa questão das redes, ok? Dos tipos de capitalismo, principalmente no técnico-científico informacional. E é como eu sempre falo, dessa mundialização da economia, a globalização teve sua participação, por quê?
Porque com esse fluxo e redes de capitais também, a economia ficou praticamente aberta para todo mundo. Ou seja, você aqui no Brasil você consegue comprar coisas da China, sem precisar ir lá. Você consegue comprar coisas dos Estados Unidos. O Brasil tem relações comerciais com a China, que tem relações comerciais com os Estados Unidos tem com o Brasil e assim vai. O mundo está quase todo conectado. Beleza, que ultimamente está uma guerrinha uma guerra ideológica que acaba os países ficam, não faz aquele país ali, a ideologia dele é de esquerda, não faz acordos comerciais com ele, enfim. Ultimamente a gente está com esse probleminha aí, mas num âmbito geral, sem a mundialização da economia, dentro da globalização, ela quer dizer essa abertura da economia aí para outros países, ok? Galera, dentro dos blocos econômicos, a gente tem a questão aí dentro dos blocos econômicos, a gente tem essa questão aí, tanto do apoio, do quesito do bloco econômico, qual o seu objetivo, para que vocês prestem bastante atenção nisso, porque no capítulo 29, a gente vai tratar do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, o NAFTA. Objetivos do NAFTA, quais são os países que pertencem ao NAFTA, ok? Aí você fala, pessoal, mas quais são os países que pertencem ao NAFTA? Galera, o NAFTA ele tem 3 países aí principais, no caso os Estados Unidos e o Canadá. E depois, com uma série de fatores lá, de brigas e acordos, porque o México tinha a economia americana, querendo ou não, ela depende um pouquinho do México. Se possível, assista um filme, eu acho que é Um Dia Sem Imigrantes, é meio que um filme documentário que fala bem dessa questão da imigração para os Estados Unidos mexicanos. E vocês vão ver a relação econômica que o México tem com os Estados Unidos, uma delas. E essa questão acabou pesando aí na decisão americana e canadense também de incluir o México no NAFTA. Então, 3 países fazem parte do NAFTA. A gente tem o México, os Estados Unidos e o Canadá. Mas, de qualquer forma, eles acabam sendo, tanto o México quanto o Canadá desenvolvido, o México um país emergente, os Estados Unidos desenvolvido, mas, de qualquer forma, tanto o Canadá quanto o México acaba ficando dependente aí dos Estados Unidos, ok? Galera, em relação à Ásia, uma potência em crescimento. Quando a gente trata de potência em crescimento, a gente fala que a gente está se referindo porque lá tem muitos países que eles eram subdesenvolvidos e de repente eles ganharam uma industrialização e um crescimento econômico gigantesco, e isso teve uma grande influência de como eles começaram a ser tratados, principalmente nesse ponto dos tigres asiáticos, ok? Quais são os países que pertencem aos tigres asiáticos? Os originais. A gente tem Singapura, a gente tem Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul. Eu ia falar no Coreia do Norte aqui, eu lembro, enfim. Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. São esses 4 países. Professor, mas Hong Kong não está na China. Lembra lá daquela aulinha que eu falei sobre a Ásia e tal, que Hong Kong está dentro da China, mas é como se fosse um território e 2 tipos de governo? Pois é. Justamente porque, embora a China ela adote socialismo de mercado, Hong Kong ela tem uma abertura ainda maior. Então fica quase como se fosse um país dentro de um país. Mas depois vocês dêem uma pesquisadinha sobre isso aí, que não é o foco da aula em si, também não vai ter na prova nada sobre essa questão de Hong Kong em relação a esse um território dos governos, ok? Mas, continuando. Também tem outra questão dessa economia em crescimento, não é só dos tigres asiáticos não, porque o BRICS, aí vocês falam assim, professor, o que é o BRICS? Galera, BRICS é B-R-I-C-S. O BRICS, dá para ver mais? Agora dá. BRICS. Galera, o BRICS são as iniciais de países que meio que formam um grupo, não formam um bloco econômico, mas sim um grupo de países emergentes aí, que está tendo sua economia crescendo, e tanto esse crescimento econômico quanto está tendo uma influência também com outros países aí. Então ele acaba se tornando um grupo, assim como os tigres asiáticos. Os tigres asiáticos não é um bloco econômico. Lembrando que blocos econômicos da Ásia, a gente tem a ASEAN e o APEC, ok? E a gente tem quando a gente fala do BRICS, esses países que eles conseguiram um destaque
São países emergentes, mas que conseguiram um destaque internacional e que eles têm suas relações ali comerciais. Ah, professor, mas por que chama BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ah, professor, mas África do Sul se escreve com A. Na verdade, é porque está inicial de África do Sul americana, que é South Africa, enfim. Esses dois países aqui, ó, Índia e China, pertencem à Ásia. Então, no BRICS, a gente tem dois países asiáticos aí. Então, pode-se dizer que a Ásia ela está crescendo, não, sem contar a Rússia também, né? A Rússia também está na Ásia ali. Ou seja, dentro do BRICS, a gente tem esses países aí que estão em expansão e que estão expandindo aí sua economia. Turminha, aí eu pergunto para vocês aí, se cair alguma questão sobre o BRICS, perguntando sobre países, perguntando sobre alguma coisa lá, vocês vão conseguir responder ou vocês vão deixar passar direto? É isso aí, eu espero que vocês consigam responder. Por quê? Porque a questão do BRICS é muito simples. No livro só aponta o nome dela ali, mas lembrem-se, vocês estão no ensino médio, ok? E estando no ensino médio, galera, vocês vão notar que não vai ser mais aquelas provinhas lá do sexto ano, não. Tipo, qual é a massa, qual é a principal estrela que traz a luz ao planeta Terra? Tem a opção lá, Sol. Não, ensino médio você tem que interpretar. Então, tudo que está na prova eu passei para vocês, ok? Então é só ler com atenção ali, vai por eliminatória que vocês vão conseguir responder. Mas lembre-se, sempre eu estou focando aqui nos pontos para vocês estudarem e prestarem mais atenção nesses pontos. No caso, blocos econômicos, BRICS, questão da globalização, questão dos fluxos, questão das redes, dos tipos de capitalismo, da influência da quarta etapa do capitalismo aí, do capitalismo aí, o técnico, científico e informacional aí na globalização, a influência dele, de que forma isso o técnico científico informacional afetou o Brasil, quais foram os avanços que ele trouxe para o Brasil, enfim, são esses detalhezinhos aí que eu gostaria que vocês prestassem atenção. E lembrando, turminha, que dentro da globalização, sobre o déficit democrático aqui, lembra lá quando eu falei que era quando, às vezes, algumas estatais, aí, devido ao Banco Mundial, ao FMI, alguns países que pediam empréstimo, eles ficavam dependentes desses bancos, ou seja, eles acabavam ficando dependentes de países desenvolvidos. Ou seja, a globalização, apesar dela ter aberto a economia, dela ter aberto o mercado mundial, ela ainda tem essa questão de sempre ter um país lá em cima e outro lá embaixo, e um vai ficar sempre dependendo do outro. Eu até fiz aquele esqueminha lá que os países desenvolvidos investem nos países subdesenvolvidos e acaba tendo um ciclo vicioso, que sempre vai ter que ter um país lá embaixo e outro lá em cima para que a roda comece a girar. Pois é desse jeito. E o déficit democrático explica bem essa relação aí, que apesar da globalização ela estar crescendo aí, e a economia está aberta, com blocos econômicos e tudo mais, sempre vai ter um país onde ele vai acabar se destacando aí e outro país que vai sempre ficar dependente desse. Um grande exemplo disso a gente tem o NAFTA, o México sempre dependente dos Estados Unidos, e tem até aquele tópico lá no capítulo 29 de vocês que fala do Canadá, que ele é uma potência coadjuvante aí no NAFTA, ok? Então basta prestar atenção, leiam com atenção, qualquer dúvida estou à disposição e fiquem bem, galera, até a próxima e boa prova para vocês. Qualquer dúvida, o professorzinho de vocês aqui vai estar à disposição. Até mais.